Então vamos ver mais uma aqui sobre licitação e gerenciamento de requisitos. O gerenciamento de requisitos trata do desenvolvimento de software por meio da metodologia ágil. Isso permite o isolamento entre o desenvolvedor e o usuário, já que é comum ocorrer problema de mudança, ou problemas de mudanças de requisitos ao longo do curso do projeto devido ao interfaceamento do usuário com o desenvolvedor. Veja, gente, aqui misturou um monte de coisa, né? Isso aqui obviamente está errado, né? Veja, o gerenciamento de requisitos, se a gente falar num processo mais tradicional de engenharia de requisitos, você teria lá o documento de requisito e toda a gestão de mudanças de requisitos com o tempo, ok? Se fosse num método ágil, você não teria o isolamento entre o desenvolvedor e o usuário. Na verdade, estariam mais próximos. E a gestão de requisitos seria feita de outra forma, né? Então, tem vários erros aqui nessa questão, ok? Aí eu deixo a justificativa nessas questões que a gente chama de questões avançadas, eu sempre deixo porque tem várias formas de você ver aí um erro, né? Então aqui tem vários problemas, né? No método ágil não é assim que funciona. O gerenciamento de requisitos mais tradicional, você tem um documento de requisitos, no qual você gerenciaria as mudanças. Se você tivesse necessidade de negociar requisitos, você faria isso. Então tem vários erros aqui, tá bom? Então tá erradinho aí. Veja, importante você saber aquelas diferenças, como é que é o desenvolvimento ágil, como é que é o desenvolvimento mais tradicional. Por quê? Porque as bancas misturam as questões, ok? Essas questões mais complexas de banca como CESP, FGV, que a gente está vendo aqui, ela acaba misturando os assuntos e você tem que pensar um pouco para você poder responder. Vamos para mais uma aqui. Fala agora o seguinte, da FGV, né? Ele fala o seguinte: os clientes do banco Era Digital podem atualizar seus endereços eletrônicos, e-mail, por meio do aplicativo para dispositivos móveis chamado Era, né, Era Digi App, né, ou App. No Era Digi App ou App, o cliente se autentica e preenche o campo novo e-mail destinado ao cadastro de um novo endereço eletrônico que permite a entrada de quaisquer caracteres alfanuméricos em qualquer ordem, ou seja, sem seguir uma regra de formação, ok? Então, na verdade, isso aqui é um erro, né? No contexto da engenharia de requisitos, a falta de controle do Era Digi App em relação à entrada de endereços eletrônicos caracteriza falhas na especificação de requisitos de o quê? Letra A, manutenibilidade, letra B, reparabilidade, letra C, usabilidade, letra D, confiabilidade, letra E, vulnerabilidade. Gente, isso aqui é um tipo de erro, né? Você não validar ali um e-mail, deixar entrar qualquer coisa para a aplicação, isso vai gerar problemas mais graves depois. Isso aqui é um tipo de erro de falha na especificação de requisitos que tem a ver com a usabilidade, ok? Então a respostinha aqui é letra C. Deixa eu botar aqui o Vzinho aqui, letra C, tá bom? Veja que os atributos emergentes, né, são propriedades do sistema que só surgem ou se manifestam com a interação dos seus componentes e não são facilmente previsíveis a partir da análise de componentes isolados, né? E aí alguns dos atributos emergentes incluem a usabilidade, a confiabilidade, escalabilidade, desempenho, segurança e facilidade de manutenção, né? Esses atributos emergentes a gente sabe que às vezes derivam de requisitos não funcionais, ou também os próprios requisitos não funcionais são chamados de atributos emergentes, mas nesse caso aqui em específico a gente está falando de usabilidade. Isso aqui é um problema de usabilidade da aplicação, ok? Que teria que ter essa validação para você não deixar cadastrar um e-mail errado, ou qualquer coisa lá no campo de e-mail, ok? Isso aqui pode prejudicar, por exemplo, a reparabilidade. Reparabilidade também em outras classificações de atributos emergentes, ela existe, né? É a questão do próprio software conseguir se reparar, né? Ele ser tolerante a falhas, por exemplo. Poderia, obviamente, assim, é mais fácil você colocar uma validação, né, que seja uma coisa de facilidade de uso, do que você pensar em deixar esse erro entrar para depois tratar, né? Em sistemas, a gente sempre tem que lembrar disso. A gente nunca deixa o erro entrar para depois tratar. A gente tem que evitar que ele entre, ok? Porque uma vez que ele adentra, o core do sistema, fica muito mais difícil tratar. Então não daria para você marcar reparabilidade.
é muito menos manutenibilidade. Isso aqui não vai afetar a manutenção da aplicação, né? Em termos de código-fonte. Pode estar bem escrito, esqueceu só de validar isso aqui. Nem a confiabilidade e muito menos vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade aqui teria a ver com... isso aqui, se uma vulnerabilidade fosse explorada, né? Por uma ameaça, teria a ver com aqueles conceitos de segurança da informação, né? Segurança da informação. Então, respostinha aqui, letra C, tá bom? Aí para você ver que os assuntos, né? Às vezes a banca, ela mistura assuntos. E essas são questões aí que realmente fazem você ter que pensar. Tomar cuidado na hora de responder. Vamos para mais uma aqui. Aí DFGV também fala o seguinte: o analista de requisitos Pedro Manuel foi designado para realizar o levantamento de requisitos de um novo sistema de produção de vendas imobiliárias denominado Casa Nova, que irá substituir um sistema legado ainda em utilização. O sistema atual está apresentando problemas de performance devido às atualizações de ambiente. Pedro Manuel, após realizar algumas tentativas de entrevista, percebeu que os usuários são muito ocupados e confiam demasiadamente no sistema atual. Muitos, inclusive, gostariam que o sistema atual não fosse modificado. Dessa forma, o sistema atual está extremamente bem documentado e seu código está corretamente comentado. Nessa técnica, né, a técnica de levantamento de requisitos mais adequada para Pedro Manuel iniciar o levantamento de requisitos do novo sistema Casa Nova é denominado o quê? Veja, você tem que ver, gente, que às vezes, né, a gente estudou técnicas de levantamento de requisitos tradicionais, ok? Mas esse é um cenário que quem trabalha com engenharia de software, com desenvolvimento de sistema, acertaria tranquilamente. Porque aqui é o seguinte, você tem um sistema atual que funciona bem, né? As pessoas ali não estão querendo muito se preocupar num sistema novo. E o sistema atual, ele tem a vantagem, o sistema atual, ó, ele tem a vantagem, o sistema atual, ele tem a vantagem dele ser extremamente bem documentado e seu código está corretamente comentado, ou seja, é um sistema que tem uma manutenção e que você pode fazer uma engenharia reversa, né? A partir do sistema atual você fazer outro, já que as pessoas não estão te passando requisitos, certo? Então, a engenharia reversa é uma prática, né? Não é uma técnica de levantamento de requisitos tradicional que a gente estuda nos autores clássicos, mas é uma prática também. Você já tem um sistema lá que é bem documentado, que está funcionando, e você vai, obviamente, ter que fazer um sistema novo. Por quê? Porque tem melhorias de questão de plataforma, de tecnologia e outras funcionalidades que um sistema novo pode agregar, né? Além do sistema legado. Então, por exemplo, o sistema legado aqui poderia ser um sistema que roda em desktop. E agora você quer colocar uma coisa web com aplicativo móvel, então você evoluiria o sistema. Então aqui é a engenharia reversa, tá? É fazer a engenharia reversa. Você pega o sistema atual, faz uma reversa para fazer um sistema novo. Veja que é o seguinte, se você tivesse outras opções aqui, você até poderia se confundir, mas JAD, né? As sessões JAD não, né? A gente falou dessas sessões, o pessoal não está ocupado, eles não vão participar daquelas sessões guiadas. Questionário também seria a forma de resolver isso. Brainstorm? Não. Prototipação? Também não. Então aqui seria engenharia reversa. Veja, de vez em quando as bancas elas trazem essas questões que não tá ali no beabá do dia a dia do que a gente estuda, ok? Então precisa que realmente a pessoa tenha alguma experiência a mais ou tenha um estudo mais aprofundado, que você vai ter com o tempo e respondendo questões, né? Essa é a ideia desse módulo aqui de questões avançadas. Então a engenharia reversa, o que ela é? Ela trata-se de uma maneira geral de um processo que começa do produto final e volta ao começo. Então na engenharia de software significa pegar o produto final, desmontá-lo em blocos de código e analisar comentários e documentações para você fazer um novo sistema, né? Isso vai servir de documentação. É muito aplicado em situações de modernização de software, certo? Assim a gente tem um software prestes a sofrer uma modernização. Então por algum motivo ele é bem aceito pelos usuários e isso deve ser preservado. Então você vai lá, faz uma reversa, né? Cria um sistema novo baseado ali com os requisitos que já funcionam bem no sistema antigo e agrega algumas funcionalidades a mais, tá? Então engenharia reversa é uma prática também, não é muito falado hoje em dia, mas essa questãozinha aqui bem interessante eu trouxe aí para vocês, tá bom? Lembrando que, óbvio que você tem cursos aí avançados, você estudando, né? Com várias fontes, você chegaria a entender o que é engenharia reversa. Não é uma coisa que nunca se fala dentro do mundo de TI, né? É uma coisa comum.
ok? Então tá aí a engenharia reversa. Essa questãozinha aqui do TJPOI da FGV também fala o seguinte, ó. Durante a etapa de engenharia de requisitos no processo de desenvolvimento de sistemas, é dever do analista garantir que os requisitos não sejam ambíguos e não apresentem erros, inconsistência ou omissões. Para isso, normalmente o analista realiza revisões técnicas durante a atividade de quê? Letra A, validação. Letra B, entendimento. Letra C, levantamento. Letra D, modelagem. Letra E, negociação. Aqui, né, tempinho para você pensar, mas essa também é fácil, né? Você vai tirar essas ambiguidades, erros, inconsistências, omissões. A gente já viu isso nas aulas de engenharia de requisitos, né? É com a validação. Então, na validação, os artefatos produzidos, né, pela engenharia de requisitos possuem sua qualidade avaliada, né, durante essa etapa. Então, a validação de requisitos examina a especificação para garantir que todos os requisitos de software tenham sido declarados de forma não ambígua, que as inconsistências, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos, e que os artefatos estejam de acordo com os padrões estabelecidos para o processo, projeto e produto. Então, é na fase de validação, né? A gente estudou lá, a gente viu até aquela figurinha lá que fala das inconsistências, dos erros. Então, na validação é que a gente faz isso, tá bom? E vamos aqui para mais uma da FGV também falando o seguinte. Considere que você e sua equipe são responsáveis por conduzir um processo de revisão e validação de todos os requisitos identificados para um projeto de um sistema de software, ok? Em relação aos princípios de validação de requisitos, que contribui para melhorar a qualidade dos resultados da validação, analise as recomendações a seguir. Então, tem 3 itens e você vai dizer quais estão corretos dos 3, né? 1, 2 ou 3, 1 ou 2, 3, 2, 1, ok? 1. Evite que o autor de um requisito também seja a pessoa que vai validar o requisito, né? Então, a gente pode falar que esse é um dos princípios que contribui para melhorar a qualidade dos resultados da validação. 2. Separe a atividade de identificação de falhas nos requisitos da atividade de correção. E 3, valide requisitos somente a partir do ponto de vista do stakeholder principal. Então, gente, mais uma vez, aqui é uma questão que já envolve uma prática, assim, acertaria quem já trabalhou com requisitos e já aplicou processos, né, de validação de requisitos. Então, aqui, obviamente, a 3 está errada, né? Então, está certo somente 1 e 2, a letra D de dado, ok? Então, são boas práticas. A 3 está errada por quê? Veja, você não vai validar requisitos somente a ponto de vista do stakeholder principal. Imagina que ele esteja errado. E se os outros stakeholders que não são os principais é que estão certos? Então, você tem aquelas técnicas de validação, né? Pode usar prototipação e no final, se ainda ficar com conflitos, você entra na negociação, né, de requisitos, dentro daquele processo de licitação de requisitos que nós já estudamos. Então, 3 está errado, ok? 1 é uma boa prática, 2 também é uma boa prática, para evitar aí problemas, certo? Então, evite que o autor do requisito também seja a pessoa que vai validar, então passa o documento para que outra pessoa valide, para ela encontrar erros, e separe essa atividade de identificação de falha de requisitos da atividade de correção. Então, uma pessoa identifica, a outra corrige, né? A gente sabe que a engenharia de requisitos mais tradicional, ela envolve várias pessoas na equipe, tá? Além disso, você entraria aqui não só na validação de requisitos, mas em processo de qualidade também, no qual você pode aplicar checklist e ter uma equipe de qualidade que faz essa avaliação, certo? Então tem vários cenários aí que isso se aplica, o 1 e o 2. Então tá aí mais algumas questõezinhas aí sobre a engenharia de software, focando aqui bem nas atividades da engenharia de requisitos.